Fala, enfermagem! Você sabia que uma das maiores causas de óbito no atendimento pré-hospitalar é por traumatismo crânioencefálico? Eu sou Jonathan Pereira, sou enfermeiro e hoje eu irei te falar como que ocasiona esse traumatismo crânioencefálico, a sua fisiopatologia e o método de intervenção por nós, equipe de enfermagem, no ambiente pré-hospitalar. Durante o traumatismo crânioencefálico, precisamos entender de que o crânio ele é uma calota qual não é expansiva. E que lá na doutrina de Monron-Kelly fala que todos os compostos presentes dentro da calota craniana, tanto volume quanto massa, eles devem permanecer em fluxo constantemente. E aí dentro da calota craniana eu tenho a presença do encéfalo, que é a massa. Eu tenho a presença tanto de fluxo sanguíneo arterial, quanto também fluxo sanguíneo venoso. E eu tenho a presença de um líquido chamado líquido cefalo-raquidiano. Durante um processo de traumatismo crânioencefálico, o que acontece em que quando acontece essa lesão cerebral em que há um rompimento de um vaso sanguíneo, essa presença desse sangramento, desse extravasamento de sangue para dentro das meninges intracraniana, a qual a gente tem três meninges, dura mater, aracnoide mater e pia mater. E quando esse trauma ele vem acometer a região de dura mater e aracnoide mater, entre esses espaços, eu tenho um espaço que a gente chama subdural. Quando acontece um traumatismo, a qual interfere nessa localidade, um traumatismo subdural, esse extravasamento de sangue, a qual se torna coágulo, se torna massa, acaba empurrando o encéfalo contra a parede craniana. Nesse exato momento, quando há essa pressão, esse pressionamento gerado por esse acúmulo de líquido extravasado, acúmulo de líquido extravascular, esse líquido vai fazer, essa massa, esse coágulo, vai fazer com que o cérebro acabe comprimindo, por exemplo, pares de nervos que são essenciais e que vai ser um demonstrativo na clínica desse paciente de que está acontecendo uma herniação cerebral. Ou seja, vai acontecer um aumento da pressão intracraniana, em que essa elevada pressão intracraniana vai fazer com que haja a compressão de um nervo, qual vai te demonstrar nesse paciente uma dilatação em um dos lados dessa pupila desse paciente, a qual vai ser o resultado do que chamamos de anisocoria, e que isso pode indicar um processo de herniação cerebral. Então, nesse processo de herniação cerebral, quando há esse extravasamento de líquido, queremos dizer em que há esse aumento da pressão intracraniana e que nós, profissionais, devemos tentar compensar, tentar reduzir o índice de pique, o índice de pressão intracraniana. No método de intervenção ao traumatismo crânioencefálico, há fatores que devem ser considerados durante o meu processo de intervenção. Primeiramente, eu devo considerar a escala de coma de Glasgow desse paciente, dessa vítima. Então, ao realizar a minha avaliação primária, o XABCDR no ambiente pré-hospitalar, na letra D do déficit neurológico, eu vou avaliar a escala de coma de Glasgow desse paciente. Durante esse processo de avaliação, eu vou determinar nessa minha escala de coma de Glasgow qual a gravidade desse traumatismo crânioencefálico. Então a gente tem, nessa escala de coma de Glasgow, um TCE grave, que ele varia com um Glasgow de 3 a 8, um TCE moderado, em que ele varia de 9 a 13, e nesse exato momento, em um paciente vítima de traumatismo crânioencefálico, com a gente realiza e avalia essa escala de coma de Glasgow, em que ele apresenta um Glasgow de 8 ou um Glasgow de 7, ele já tem uma indicação de uma intubação orotraqueal com o objetivo de proteção das suas vias aéreas. E durante esse procedimento, durante esse processo de intubação orotraqueal, a qual vai ser realizada uma sequência de intubação rápida, há critérios que devem ser levados. Por exemplo, uma pré-oxigenação. Lembrando que a hiperventilação de forma prolongada, ela causa uma isquemia cerebral e isso pode causar lesões secundárias para esse paciente ou até mesmo acelerar o seu processo de deteriorização. É interessante nesse processo de pré-oxigenação que faça uma pré-oxigenação de 3 a 5 minutos. No processo de preparação, realiza um indutor, um hipnótico e um bloqueador neuromuscular.
As drogas que vão ser utilizadas no processo de intubação não tem indicação ser realizada drogas que vão aumentar a pressão intracraniana. Por exemplo, a cetamina ela aumenta a pressão intracraniana por conta da liberação de catecolaminas que vão ocasionar nesse paciente. A indicação, muitas das vezes, é ser feito com etomidato, uma succinilcolina, durante o processo de intubação em um paciente com traumatismo crânioencefálico. Para aqueles pacientes que apresentam uma hipotensão grave, um PA 8 por 60, 80 por 60, um PA abaixo disso, não tem indicação eu fazer drogas inotrópicos negativos que vão alterar a função hemodinâmica desse paciente, como o uso do midazolam. Na intervenção, naqueles pacientes a qual não estão intubados, mas que eu preciso reduzir a pressão intracraniana, é de conduta de nós, da enfermagem, manter a cabeceira da maca retrátil entre 30 a 45 graus. O médico, quando ele faz a prescrição de diurético osmótico de alta potência, como por exemplo o manitol a 20%, quando ele faz essa prescrição, eu devo me atentar se esse paciente está fazendo uma hipotensão. Porque se ele estiver fazendo uma hipotensão, também não tem indicação de eu fazer o uso desse diurético de alta potência, porque eu posso descompensar ainda mais a pressão arterial desse paciente e levar esse paciente a um estado de choque. Ainda assim também, no uso de soluções salinas para poder ser feito em um paciente com traumatismo crânioencefálico, se ele apresentar hipotensão, ambas não têm indicação de ser feito nesse paciente. Tanto monitol a 20% quanto solução salina. E nessa solução salina, quando o paciente ele tem indicação de ser realizado, a indicação padrão é que seja feito de 3 a 23,4% a concentração dessa solução salina. Então, a apresentação dela iria ser uma ampola de cloreto de sódio a 20% em 85 ml de soro fisiológico. É o padrão que é utilizado. Isso vai diferenciar também do peso do paciente, certo? Dependendo do peso do paciente, essa dose aumenta, tá? A quantidade de ml do soro fisiológico e também a quantidade de ampolas de cloreto de sódio. Então, nesse exato momento, eu tenho que ser criterioso quanto à minha avaliação clínica da parte da enfermagem, adjunto do médico, em trabalho coletivo, com o intuito de ofertar o melhor atendimento para esse paciente. Lembrando que durante o processo de traumatismo crânioencefálico, eu devo realizar ações que vão ser profiláticas em lesões secundárias e não causar mais dano a esse paciente. Se você gostou desse conteúdo, curte, comente, compartilhe, faça com que essas informações cheguem a mais pessoas. Tamo junto!